Programa Casal 20. Apresentação Edson e Lucete. Informação, dicas de turismo e lazer, saúde e bem-estar, música, culinária e muito mais. Só pra você. Programa Casal 20. Agora é com vocês, Edson e Lucete. Boa noite, sejam bem-vindos. Começa agora para todo o Brasil o programa Casal 20. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente em nosso programa. Estamos muito felizes, pois preparamos um programa muito especial. Nosso programa está repleto de surpresas e muita informação. É um programa para toda a família. É isso aí, pessoal, e hoje o programa tá para lá de especial, que a gente está com um convidado que se tornou um grande amigo, né, no decorrer desses anos. E a gente tem um prazer, há muito tempo que a gente estava falando para trazer ele, e agora nós conseguimos. É um cara que vocês vão adorar. Lu, quem que a gente tem aqui hoje com a gente? É isso mesmo, o nosso convidado é músico, compositor, cantor, produtor musical e o cantor oficial do Dragon Ball e Dragon Ball Z. Nosso grande amigo Anísio Melo Júnior, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, a gente se rever, né? Opa. Depois de alguns anos aí em função da pandemia, né? Então, fico muito feliz aqui pelo convite de vocês, realmente estou à disposição. É isso aí, Anísio. O pessoal vai... Nossa, quando a gente anunciou que você ia estar aqui, fizemos os flyers, jogamos e tal... Todo mundo, não, mas é mesmo um cantor, é o cara, é ele mesmo. Cara, mas como assim? Onde vocês conheceram tal? Daí a gente tem que contar a história e tal. Mas realmente, gente, é ele mesmo, tá? Tá aqui, é ele e... Não é clone, não. Não é clone. Não. É o original. E é um grande amigo, pra nós é um grande prazer tê-lo aqui, porque realmente a tua história, não só pelo Dragon Ball, mas também pelo teu profissionalismo, por tudo que você fez até hoje, os trabalhos que você fez, as produções, tudo isso, só temos que agradecer por você ter esse tempinho aí para nos presentear com a tua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade de a gente conversar, de a gente estar junto. Quando você passa por um momento de isolamento tão grande como o mundo inteiro passou, é muito gratificante a gente voltar a cultuar e cultivar, na verdade, a convivência e outros níveis de saúde, né? Além dessa questão de saúde pública, né? Mas a saúde social, que é você conviver com os amigos, você poder ver as pessoas, ter a experiência presencial, né? É engraçado porque hoje nós temos boa parte do mundo das interações ligadas ao virtual, né? O ambiente Sim. virtual, nós estamos aqui, estamos presenciais, mas usando como veículo uma rede social, o que é muito bacana, né? Assim, então a gente tem essa capacidade de ampliar, né, o alcance do público, que não poderia estar às vezes no auditório de um estúdio, como existem algumas televisões, né, e alguns ambientes, rádios também, que tinha na época do rádio de ouro, do rádio dos anos 40 e 50, Rádio Nacional, Tupi, tinham os programas de rádio, né? E hoje nós temos uma coisa que já tem mais uma relação com o que falava o Marshall McLuhan, comunicólogo, que ele tinha um conceito da aldeia global. Então hoje nós somos membros da mesma aldeia, da mesma tribo global ali, da música, do som, das artes, da cultura, né? Eu fujo um pouco do conceito entretenimento, porque o entretenimento, pelo menos na minha visão, né, do que a palavra transmite, tem a ver com distraimento. Sim. E eu acredito, assim, sinceramente, assim, de coração, que a arte e a música, a criatividade humana, ela pode estar a serviço da iluminação, de você emprestar o seu olhar da realidade para as pessoas. E é como se você fosse um esquimó que tem uma experiência do seu ambiente com tanto branco, do gelo, do iceberg, do urso polar, da foca, e você falar para alguém do ambiente que não existe aquele branco. Você empresta novos tons para as pessoas, né? Eu acho bacana isso. Novos ambientes. Novos ambientes e compartilha essas experiências, né?
Eu acho bem legal isso. Muito legal. Eu acho que é uma missão de vida, né? É uma missão e a gente tem que cumpri-la do jeito que nos cabe cumprir, com seriedade e com muita alegria. Com humor, né? Com leveza. É uma Nada forçado. Não. Eu acho que se você tiver que exercitar um tipo de músculo, nesse caso, você exercita os seus músculos da leveza, sabe? Da alegria nas coisas. Fazer se divertindo. Eu tenho perfis em que eu falo que eu não é o trabalho naquele sentido de esforço. É um prazer, é uma oportunidade poder tocar música, criar, fazer, produzir outras pessoas também, ser um facilitador para que as pessoas possam ter acesso à arte e à criatividade de alguém, né? Porque isso é onde eu entro como produtor, né? Como produtor artístico, produtor musical. Então, também é tão divertido quanto subir num palco e tocar para as pessoas. É legal. Você tem as duas faces da moeda, né? Eu curto muito a arquitetura, o processo de criar, trocar ideias, discutir, né? Então, assim, eu tenho alguns amigos, eu não chamo de clientes, são amigos que compartilham comigo dessa experiência, a quem eu agradeço muito a confiança, né? Uhum. Então, recentemente mesmo, eu tenho alguns trabalhos com o Johan Pier, que é um cantor, compositor da Bahia, lá da terra do Caetano Veloso, de Santo Amaro da Purificação, e que tem letras incríveis, é um professor também, trabalha na rede pública, dando aulas, e tem essa coisa da veia do rock and roll. Eu falei assim, vamos lá, e a gente se reúne quinzenalmente para acertar as composições, começar a pensar em bases instrumentais, montou uma banda recentemente. Então eu falei, legal, vamos levar isso adiante, né? Uhum. Tem um grande amigo também, o Carlos Padilha, talvez esteja assistindo. Mando aqui um grande abraço, um grande compositor, um cara amigo aí de muitos anos. Também estamos fazendo trabalhos com ele. Tudo. Então eu fico muito feliz dessa interação, né? A gente está cultivando isso. A criatividade e essa saúde social. Tá com os amigos, com pessoas queridas, desenvolver novas ideias e levar para o máximo de pessoas possível. É o melhor remédio que tem. Melhor, cara. É o melhor de todos. Está no ar. Culinária pelo Brasil, com a chefe Kátia Guerra. Olá! E no quadro de hoje eu trouxe para vocês a sugestão do nosso tutu de feijão, o tutu tão brasileiro e uma forma carinhosa de servi-lo. Olha só, aqui eu estou com o nosso tutu prontinho para a montagem. Como eu preparei esse tutu? Cozinho o feijão da tua forma, certo? Ele liquidifica e reserva. Em uma panela eu fritei o bacon, deixando ele bem fritinho, retirei e reservei. Coloquei um pouquinho de banha de porco para fritar o bacon. Naquela gordura que sobrou na panela, eu fritei o alho bem picadinho. Acrescentei o feijão batido, temperei com louro em pó, sal a gosto, se você ainda quiser uma pimentinha do reino. Quando ferveu, eu acrescentei aos poucos no fogo baixo a farinha de mandioca flocada, tá bem? E aí, coloquei ele aqui, prontinho para a nossa montagem. Olha só. O bacon que eu reservei, eu vou colocar aqui no nosso tutu. Olha pra isso, gente. E o cheirinho que tá subindo aqui. Olha só. Aqui do ladinho, eu venho com o omelete. Esse omelete eu preparei apenas com sal. Depois eu fiz um rolinho com ele e fatiei. E aqui, o que sobrou, vamos colocar a cebolinha picada. Não pode faltar a cebolinha nesse nosso tutu. Então, olha só que sugestão carinhosa de servir esse tutu à sua mesa. Então, essa sugestão que eu trouxe para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo a todos que curtem e assistem o programa Casal 20. Casal maravilhoso, Edson Lucete, que eu amo muito, Alejandro. E
Espero vocês na próxima. Um beijo e até lá. Culinária pelo Brasil, com a chefe Kátia Guerra. Você está procurando atrações inesquecíveis para o seu evento? A Ed Júnior Produções traz até você os melhores artistas para transformar a sua festa, show ou evento corporativo em um verdadeiro espetáculo. Confira. A vez do pagode, né? O lance é esse. Pode ser minha cura, essa febre de amar. Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal. Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal. Temos também um shot com ele, Max Badawi. Só que dessa vez não tem replay. A nossa história eu já apaguei. Você é a página de ex que eu não só abrirei como eu já rasguei. A madrugada viu que estava errada, tá desesperada, tá louca pra me encontrar. Cê bebe, vem me procurar. Cê bebe, vem me procurar. Cê bebe, vem me procurar. Ed Júnior Produções. Qualidade, profissionalismo e emoção em cada show. Leve o melhor da música para o seu evento. Entre em contato e agende já. 011 94756 9779. 011 94756 9779. Ed Júnior Produções. Fique ligado, o que você precisa saber sobre os blends? São preparados de acordo com a sua necessidade e auxiliam no tratamento de várias doenças, desde depressão a sinusite. Adquira o seu pelo número que aparece aqui no seu vídeo. É mais um produto no 7 Martins e você sabe, 07 Martins, você pode confiar. Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. É isso aí. E você que está nos acompanhando, já pega o link que vocês receberam, já compartilha com os amigos, com suas listas de transmissões, com todo mundo, porque olha, hoje o programa vai estar repleto de informações, música boa, né? E agradecer aí o Carlos Freitas, que já entrou, que é o nosso diretor de marketing. Carlos, bem-vindo. Boa noite, Carlos. A Vilma lá de Prudente. Ô, Boa Vilma. noite, Vilma. Bem-vinda. Mariana. Boa noite, Mariana. O Carlos, que entrada maravilhosa. Oh, bem heavy metal. Boa noite aqui também pro Alexandre Bussabi, também o Mário Monteiro. Puxa, bacana, legal aí. Amigos queridos, grandes músicos, entusiastas do blues, é muito legal. Isso que também é um estilo que eu amo. É uma coisa que atrai as pessoas. Sim. Olha lá. A Lucinha, a Lúcia lá de casa, nossa. Boa noite, Lucinha. Cuida dos nossos bebezinhos de 4 patas. Valdenice Santinho. A Valdenice Santinho, que eu chamo de madre sogra, querida aqui no meu coração. Beijo. Olha lá o Carlos. Carlos Padilha, esse grande brother, olha só, não perderia essa entrevista por nada. Grande abraço para todos. Pô, muito obrigado, Carlos. Obrigado, Carlos. Carlos Eduardo, heavy metal é um espelho que eu amo. Um estilo que eu amo. É isso aí, Carlos. Eu também sou suspeito para falar. Você é suspeito, né? Eu comecei assim muito tempo com heavy metal com uma banda chamada Excalibur. E essa banda nós tínhamos parceiros de estrada, isso é, que muitas vezes a gente dividia um show, um fazia abertura para o outro, dependendo do local. Se a nossa banda tinha mais público, nós éramos a atração principal. Imagina, né? Os meninos de 19 anos, a atração principal, crianças ali fazendo a coisa. E às vezes vinha então bandas como a Chave do Sol ou Viper,
que tinham um grande talento que nos deixou aí, infelizmente, o André Matos, que depois foi pro Angra, Xamã e outras formações, né? O André era incrível, assim, também amigos aí de eles irem assistir ensaio da gente, e um acabava sendo equipe de produção do outro, quando o outro, a gente ia se apresentar junto, mas antes a gente se vestir no camarim, a gente já dava um help para eles, porque um corria para um lado e para o outro, se enrolava nos cabos, aquelas coisas ali. Então assim, uma grande família musical, isso eu achava muito bacana. E isso que é gostoso na estrada dos músicos, daqueles que realmente se juntam para fazer. Sim. É um ajudando o outro, isso não tem preço, cara. É a sinergia, a cumplicidade, saber que todo mundo tá no mesmo barco, tem esse mesmo sonho, né, de levar música para as pessoas. Então isso vai além de qualquer ideia de competição por espaços, não se briga por espaços. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Sim. O mundo é vasto, então existe espaço, né? Então você saber se colocar, oferecer algo especial, sempre vai haver espaço para você. Com certeza. O Carlos falou, caramba, eu cheguei a assistir a sua banda Excalibur. Olha, provavelmente, se foi em São Paulo ou foi em Atibaia, nós tocamos no Elefantão, a gente tocou em tanto lugar, em Santos, num circo marinho, uma coisa assim. Tantos lugares. Teatro Mambembe, em São Paulo, o Lira Paulistana, que foi um centro de vanguarda nos anos 80. O Excalibur é uma banda que eu guardo no coração, assim, tem um grande amigo aí, o Zé Luiz Gaia, o Caser, que era o guitarrista, que também tocava violino, mas no Excalibur só guitarra. O Cuca, que também nos deixou, vamos guardar aí para uma jam session no andar de cima. Com certeza. E era legal porque a gente tinha uma banda de heavy metal que cantava em português e nós utilizávamos assim uma temática que tem a ver com heavy metal, né? Pela energia. Nós pegamos assim uma seleção de poetas malditos do século XIX, como Rimbaud, Baudelaire, alguns já do começo do século XX, como ali o Antero de Quental também, no século XX, o Fernando Pessoa, que tinha um dos heterônimos, que era o Álvaro de Campos, que tinha biografias dos heterônimos, né? E o Álvaro de Campos era o poeta moderno, era o poeta da época industrial, ele era um engenheiro naval. Nossa. Então ele tinha aquelas coisas da velocidade no poema e uma certa força, uma certa energia que combinava com o estilo das músicas de heavy metal, né? Então o Excalibur tinha isso, por exemplo, o Senhor dos Anéis, que hoje é uma série de filmes cultuada e tudo mais, ela só tinha uma animação do final dos anos 60, mas nós tínhamos lido os livros do Tolkien, então nós fizemos música do Senhor dos Anéis, né? Nossa. Quem quiser conhecer depois, eu vou baixar algumas coisas pro meu canal do YouTube, mas quem quiser conhecer, tem um programa chamado Talking Rock, que era o Viper e o Excalibur, e nós tocamos algumas dessas músicas. Usava muita mitologia grega também, aquele mito da criação do mundo através do Cronos e Agel. Nossa. E daí como que foi a questão do Olimpo e tudo, assim, era muito legal. E então isso levava para um clima de magia, né? Assim, isso é muito bacana, né? E uma nostalgia. Muito bacana, assim, é uma coisa boa. Caríssimos alunos, caríssimos ouvintes do programa Casal Fint, o programa que mais cresce no Brasil, sejam bem-vindos aqui no Supletivo Virtual com o professor Ibrahim. Hoje vamos falar de pressão atmosférica, que está na área da física, ciências da natureza, ok? Virem aqui, pessoal, um relevo, e temos aqui, nesta linha aqui, curva, nós temos aqui a atmosfera, que é a região onde tem o ar atmosférico, que é formado como 78% de nitrogênio, não é oxigênio não, 21% de oxigênio só, né? E o restante, tá? Esses 1% é gás carbônico e poluentes. Então eles exercem uma pressão, ele é massa de ar, existe, você não vê, mas é uma massa de ar aqui, ó. Uma massa de ar. Exerce. Onde a pressão é maior? Aqui onde nosso lindo boneco está, no nível do mar,
ou aqui em cima da montanha, onde tem esse tanto de atmosfera só. Ora, se é daqui, no nível do mar, ó quanto de ar tem na cabeça dele. E aqui em cima da montanha, só esse tanto de ar em cima da cabeça dele. Portanto, quanto menor a altitude bem baixa, maior a pressão atmosférica. E quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Essa história de maior e menor dá origem à grandeza inversamente proporcional, ou seja, maior ou menor. Quanto maior a altura, menor a pressão atmosférica. Lembrando que pressão é a força que você faz numa determinada superfície. A pressão é medida aí, atmosfera. Uma atmosfera é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, ou 72 centímetros. Às vezes é só que é 1 vezes 10 a quinta Pascal, mas desconsidere isso. Dê um exemplo prático de atmosfera aqui. Se eu jogar esse apagador na ponta dessa régua, olha o que vai acontecer. Fala, claro, né, professor? Tem uma réguazinha dessa, um apagador desse, derrubou. É verdade. Mas o que acontece se eu fizer uma folha de papel levíssima em cima da régua e jogar o apagador? Eu já falar, é levinha, não vai aguentar. A régua vai cair. Será? Não caiu. Por quê? Porque toda essa superfície está recebendo o peso do ar e segurou a régua. Perceberam como uma mísera folha conseguiu segurar o peso do apagador? É isso. Pessoal, a gente se vê na próxima. Super abraço e até mais. Estudem, hein? Prepare o café, ajeite a cadeira e sintonize na alegria. Tá chegando o programa que tem cheiro de roça, sabor de infância e o calor do nosso sertão. É música boa, prosa gostosa, causos engraçados e convidados pra lá de especiais. Tudo isso com aquele jeitinho simples e acolhedor que só quem conhece o interior entende. Brincadeiras do Sertão com o cantor e apresentador Alexandre Reis. Agora também aqui, na sua Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo com raízes bem firmes no coração do Brasil. Você quer ver a sua marca ou produto recebendo uma ampla divulgação e um aumento significativo na comercialização? Aproveite essa oportunidade e seja um amigo parceiro do programa Casal 20. O programa Casal 20 eleja oportunidade para sua marca alcançar um público engajado e qualificado. Ampla visibilidade para o seu negócio. Que patrocinar? Conteúdo diversificado. Saúde, bem-estar, turismo, cultura, gastronomia, entretenimento e muito mais. A apresentação é feita por Edson Celebrone e Lucete Martins, profissionais experientes da mídia. Venha destacar sua empresa no programa Casal 20 e faça parte desse sucesso. Contato 11 94756 9779 94756 9779. Bem, Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Tem pergunta, né, amor? Ela tá ansiosa. Vamos lá. Vamos lá, Nísio. Para começarmos, como você iniciou na música? Eu nasci num ambiente muito em que a arte borbulhava em tudo que é canto. Meu pai era um escritor, poeta, filósofo, desenhista, um artista, um poeta, literato, um pesquisador de línguas indígenas. E minha avó tinha sido pintora também, a mãe dele. Ele foi um discípulo da minha avó. Minha mãe jornalista também. Então, eu nasci num ambiente em que se ouvia muita música. Meu pai tocava violão também. Quem vê o meu perfil pessoal lá no Facebook vê uma foto assim de uma criança de 2 ou 3 meses com um violãozinho que parece um contrabaixo, um cavaquinho, sentado no colo de uma pessoa. Essa pessoa é meu pai. Eu estou ali no colo do meu pai,
já com os dedinhos parece que eu estou tocando contrabaixo. Eu acho que Então, quando a gente teve na sua casa, você mostrou essa foto para nós. Mostrei. Então, assim, eu nasci num ambiente que se ouvia muita música. Quando meu pai estava escrevendo, fazendo as pesquisas dele, né? Também de línguas indígenas, tupi, né? Que ele tem gramáticas, vocabulários etimológicos, Sim. do folclore amazônico também. E ele ficava ouvindo músicas, né? Então, e ele gravava músicas em fita de rolo. Ele era um aficionado nas tecnologias, assim, né, de ter um gravador de rolo. Nós tínhamos um aparelho de som. O nosso home theater dos anos 60 e início dos 70 era um Telefunken, que eu tenho ainda esse aparelho valvulado, totalmente valvulado, né? Os músicos amam os amplificadores valvulados, né? A gente tinha o nosso equipamento de som ali para ouvir o vinil e tudo mais, as rádios, valvulado. Ele ficava com isso, ele ligava no gravador de rolo e gravava programas de rádio. Existia um programa chamado Projeto Minerva, que fazia coletas de sons raros, né? E então a gente ficava ouvindo, enquanto ele escrevia, ele ficava lá ouvindo os 8 Batutas, né? Um grupo do Pixinguinha, Garoto, Ernesto Nazaré. Então a gente nasceu num ambiente assim, e ouvindo os clássicos da Bossa Nova, né? Até hoje eu tenho uma coleção de vinis assim que pega todo esse período, alguma coisa em 78 rotações também. Nossa. Agostinho dos Santos, Dalva de Oliveira, grandes músicos e intérpretes, né, da música brasileira, e o jazz e a Bossa Nova. Nossa. E a minha irmã mais velha foi introduzindo em casa o rock. Então, os Beatles, Rolling Stones, Herman Hermits e os Mutantes, né? E então a gente foi crescendo nesse mix, né? Eu acho que no final isso acabou moldando muito a minha preferência musical, que é a música bacana, a música bem tocada, é a música que tem uma consistência, que faz sentido. Eu falo, nossa, isso aqui é legal, que tem originalidade, né? Só não pega ali que não fica pegando uma carona conveniente em algo que fez sucesso, né? Mas é alguém que quer propor, que se arrisca, né? Uhum. Sai um pouquinho e fala assim, poxa, eu tive uma ideia, eu passei por uma experiência, eu quero transmitir essa experiência através de uma música. Então eu acho bacana quando você tem isso. E uma matriz minha, assim, nisso são os Beatles. Nossa. Pelo processo de criação, pelo som deles, pelo Paul McCartney, né? Eu virei baixista por causa do Paul McCartney. Não, o Paul toca pra caramba. E original, né? Assim, eu virei baixista por causa dele. Tem até um Hofner ali pra tentar, quando eu vou tocar alguma coisa de Beatles. Não, eu sou canhoto, mas eu toco como destro. Olha. Porque o meu pai era destro e pela imitação, ninguém me falou que eu tinha que virar pro outro lado do instrumento. Então eu simplesmente tocava do jeito que um destro, né? E treinei desse jeito e ficou assim. Facilitou, né? Assim, porque qualquer instrumento em geral que eu pego, né? Os instrumentos para canhotos são preparados especialmente, né? Tem que inverter as cordas para ficar... Você já facilitou, né? Não, fica mais fácil ali para tocar qualquer instrumento. Às vezes numa jam session, numa reunião, né? Ou num show que você vai fazer uma participação, não precisa ter nada adaptado só para você, né? Facilita, isso, né? Facilita. O Carlos tá querendo trocar figurinha com o Anísio Carlos, lá. eu preciso conhecer o Anísio urgente para trocar figurinha com ele. Vamos lá. Olha só, tem uma grande amiga, Rita Taliba, ela é parceira num projeto que a gente tem, que é o MUS, que é o Movimento de União pelo Som. Então... delícia. Em média, 2 vezes por mês, a gente se reúne e vai levar a música para pessoas que não conseguem ir assistir um show, que ir a uma casa de espetáculos. Então, a gente toca em centro de recuperação de crianças com problemas neurológicos, com câncer, em lar de idosos e sempre com um repertório destinado para eles, é uma música feita para eles, né? Então é muito gratificante, eu agradeço sempre aí a Rita, ao Fernando, o irmão dela, o Fernando Taliba, pela oportunidade, né, de a gente também celebrar a amizade e através da música, né? Fizemos um show no ano passado que foi muito legal com ela, com o Alexandre Ataíde, Rodrigo Viana, o Paulo Bueno, Siqueira, bateria, e foi uma coisa assim gratificante também.
tocando música brasileira. Então, assim, para mim, não interessa necessariamente o estilo, mas sim o espírito que você leva à música, né? Isso eu acho que é o principal. Olha, nós abrimos o programa com a música do Dragon Ball. Sim. Né? E tem gente que falou, mas é ele mesmo? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Mostra aí. Pode ser, Felipe? Põe a 1? Pode ser. Põe a 1. Agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a 1000 lugares. E imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior. E você já tem liberdade. É correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar o meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Aí tem lá o solo, né? Air guitar, né? Essa foi uma versão completa, né? Pode tirar. Ela tem uma versão mais extensa, mas a versão de TV ela vai até essa parte inicial, né? Que é a abertura, né? Isso. No meu canal oficial, Anísio Melo Júnior do YouTube, para quem quiser conhecer, se inscreva lá, né? Eu aconselho. E veja a versão completa. Nós fizemos uma segunda parte inspirada na versão original do Japão, né? Olha. E daí eu fiz uma música especial, a segunda parte especialmente para os fãs. Nossa, sempre muito legal. Vamos lá. E Anísio, nós sabemos que foram muitos trabalhos realizados, muitos que você já fez. Agora, quais trabalhos assim, tiveram, tirando do Dragon Ball, que tiveram uma repercussão muito legal? Olha, além do Dragon Ball, principalmente os trabalhos da televisão, né? Porque eles dão a oportunidade de você ficar com a música em exibição por muito tempo no ar, né? Um deles foi o Mega Man, que foi a música de abertura, né? Que ele ficou veiculado na TV aberta no SBT e na TV fechada no canal da Fox Kids. Fox Kids. Isso. E também teve o Doug Funny. Doug Funny foi você também? Também. Olha! Que tinha lá o Pate Maionese, o próprio Doug, o Skitter, né? Foi uma coisa muito legal. Ele foi veiculado primeiro na TV Cultura, depois no SBT. E depois teve uma segunda versão que a gente deu continuidade, foram quase 5 anos de série, que era o Doug pela Disney, né? Ah, é verdade. E daí, que era já com o nome de Doug Disney, né? Sim. E a gente deu continuidade, porque muito semelhante ao caso do dublador, né? As vozes cantadas, elas também emprestam uma personalidade ao personagem, né? Com certeza. Então, eles acharam por bem manter. E daí nós seguimos fazendo também. Teve também um outro da Fox, que era o Fantástico Mundo de Bob, Maravilhoso Mundo de Bob. Brincou. Que era incrível, porque ali foi um desafio, né? Havia um dublador, mas eu fazia a parte cantada, né? Os diálogos cabem aos atores dubladores, né? Eu sou um músico, um cantor, né? No caso, eu fazia a direção musical e as adaptações, né? Então, no caso, nós recebíamos as partituras da Fox para poder fazer a parte dos corais, as adaptações de corais também e as versões. Eu sou um versionista, né? Então, eu escrevi as versões do próprio Dragon Ball, então, e não são meras traduções literais, né? Elas demandam você fazer uma adaptação também cultural, né? E sem perder o espírito do desenho, né? Eu sempre tive uma preocupação muito grande, porque quando você leva a música para um público infanto-juvenil de uma forma muito sutil, né? Não direta, não professoral, assim, você acaba participando um pouquinho do processo de formação da criança, né? E os desenhos,
por um desenho como o Dragon Ball, ele tem muita energia, uma certa violência, porque existem embates, né? É uma luta do bem contra o mal, Sim. aquela coisa toda. Mas em vez de glorificar essa violência, o conflito, essa coisa toda, eu tinha uma preocupação de colocar nas versões, achar um caminho de transmutar o que eu considero não positivo, né, que é justamente esse quadro que a gente vê no mundo, né, do conflito, aquela coisa pesada. Mas mas procurando assim valorizar coisas que dentro de um embate como havia, né, dessa luta do bem contra o mal e tudo mais, que era o poder da amizade, o desejo de realizar os seus sonhos, de superar as adversidades e colocar isso como um valor mais importante e que acabou, na verdade, assim, levando a série a vários tipos de formatos, né? Porque teve o Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z, o Dragon Ball GT, o Dragon Ball Kai, o Dragon Ball Super e por aí vai. E por aí vai. Hoje, esse ano vai ter um novo também, lá. Então, assim, é incrível, né? Mas tem esse espírito, é legal. Eu acho legal valorizar no caso de uma música, né? Nossa, que as músicas de abertura e encerramento, elas só fazem parte desse começar e terminar de uma série, né? Uhum. Mas elas são como um jingle. Eles têm que traduzir o quê? O espírito do produto, o espírito da série, um resumo em 1 minuto, 1 minuto e 40, como mais ou menos assim a duração dessas aberturas, né? E a gente procurou fazer isso. E fez muito bem feito. Olha, eu acho que deu certo, o pessoal gostou. Ninguém reclamou. Quando fala assim, tem gente que reclama, mas tá no direito, assim, já dizia o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra, né? Então, assim, é importante que discordem. Não, mas o discordar é que faz a gente crescer. Claro. Principalmente se for uma discordância que aponta algo que você tem que aprimorar, você deve acolher, você deve agradecer e falar, olha, muito obrigado pela sua colocação. Como dizia meu pai quando eu aprendi algo novo, eu falei assim, puxa, que bom, desasnei um pouco mais, né? Então, fiquei menos asno, né? Eu lá aprendi um pouquinho mais, desemburreci, né? Falei, que legal, aprendi mais uma. Aprender é legal. Eu acho Todo que dia a gente é o que faz a gente aprimorar, crescer, né? Mas tem que estar aberto para o aprendizado, né? Nós estamos aprendendo muito aqui hoje. Todos nós, e eu também. Depressão, medo, doença psicossomática. Como a terapia pode te ajudar? Chama a Renata. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me chamaram? Já estou aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Casal 20. É um prazer estar com vocês, porque o programa de vocês, além de ser cultural, também é humanizado. Isso é importante. Vocês têm uma energia muito boa, tá? Sintam-se abraçados, e a todos vocês da produção e a todos vocês que estão me assistindo, sintam-se abraçados, porque o tema hoje é muito importante. É sobre a ansiedade. A ansiedade não é frescura, não é se vitimizar. Ter ansiedade é um mix de emoções, é um turbilhão. É como estar em um balanço, se movimentando, mas não se vai a lugar algum, né? Ter ansiedade é um medo absurdo, é um medo grandioso do futuro. A pessoa fica bloqueada na atualidade, no momento, no presente, mas a origem de todo esse problema vem lá do passado, tenha certeza disso, quiçá lá da infância. Por isso que é importante fazer terapia, procurar uma rede de apoio. A psicanálise, ela vai na origem do problema, quiçá se não vem lá da infância, porque muitas das vezes a gente acaba se culpando por questões do passado, a gente acaba não se perdoando ou não perdoando o outro, entre aspas, tá? Não porque você tem obrigação, mas por você. Então é importante fazer as pazes com o seu passado, entender todo o seu processo histórico. É importante uma rede de apoio, porque a pessoa que tem ansiedade é uma tortura mental, mas que reflete algo tão complexo que acaba refletindo em todo o corpo, onde a pessoa começa a ter mais e mais sintomas, porque a ansiedade é um sintoma, mas a pessoa começa a ter outros sintomas, como insônia,
tá? Fadiga, perda de memória, dores no corpo, urticárias, etc, etc, etc. Então é importante falar sobre as suas dores, porque quantas vezes, sem querer, de forma involuntária, porque nós temos essa questão devido à pulsão de vida e devido ao instinto de sobrevivência, a questão do mecanismo de defesa. Então levamos para o inconsciente, de forma involuntária, todas as dores, ficam abafadas lá. E um dia elas ecoam, elas explodem, é óbvio. Então é importante falar sobre muitas coisas que te incomodam, sobre as angústias, porque a terapia, a psicanálise, é o alívio gradativo dos sintomas através da fala. Tá bom, pessoal? É isso, o mundo está adoecido. As pessoas que estão adoecidas, elas podem, sem querer, adoecer outras. Pensem nisso. Um forte abraço. Chama a Renata. O Hidrogloss Lips você já conhece e já aprovou. Agora temos o Hidrocolor Lips, que consiste em dar cor aos seus lábios. Não é um procedimento definitivo, ele tem duração de 3 a 6 meses, mas com 30 dias você pode retornar para intensificar a cor. Gostou? Entre em contato conosco pelo WhatsApp que aparece no teu vídeo. E não deixe de nos seguir no Instagram. É mais um produto Lucete Martins, que você já sabe. Se é Lucete Martins, você pode confiar. Fique ligado, o que você precisa saber sobre os blends? São preparados de acordo com a sua necessidade e auxiliam no tratamento de várias doenças, desde depressão a sinusite. Adquira o seu pelo número que aparece aqui no seu vídeo. É mais um produto Lucete Martins e você sabe, se é Lucete Martins, você pode confiar. Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Anísio, nos conte como foi o trabalho do Dragon Ball e qual a reação dos fãs. O trabalho do Dragon Ball, um pouquinho como eu falei agora também, né? Ele foi um desafio, né? Foi um desafio entre vários que nós tivemos, porque eu entrei como diretor musical de uma empresa de dublagem, que era a Alamo, era a segunda maior empresa do Brasil, substituindo um grande músico, que era o Caetano Zama, e que foi um dos introdutores da Bossa Nova mundialmente, num grande lançamento que houve no Carnegie Hall, em Nova York, ao lado do Tom Jobim, Oscar Castro Neves e várias outras estrelas, João Gilberto, né? Então, eu era um garoto de 28 anos, 27 anos, para assumir um desafio daquele, né? O Dragon Ball ele não foi o primeiro trabalho, o primeiro foi justamente o do Bob. Eu fiz 3 músicas, foi o do Bob, porque eles tinham comprado 5 anos de direitos de exibição da série da Fox e fizeram um teste comigo com 3 músicas. Nós fizemos as 3 músicas para ver também, né, se adaptava bem a questão das versões, musical, porque eram muitos corais, uma coisa meio Broadway em alguns momentos, assim, do Bob, né, e não era só uma voz solo e pequenos backings, era uma coisa mais elaborada. E deu certo, assim, porque como nós tínhamos acesso ao material, né, dos arranjos, foi mais simples para a gente conseguir reproduzir com um padrão de qualidade, né, que era exigido, né. E o Dragon Ball, ele foi, eu não sei, mas já fizemos vários trabalhos antes do Dragon Ball. Que legal. Primeiro nós fizemos o Dragon Ball Z, abertura e encerramento, e depois que nós fizemos o Dragon Ball clássico, que na verdade no Japão foi lançado anteriormente, né? Foi invertido. Foi invertido porque pela questão da aquisição dos direitos, né, de exibição, pela empresa que era detentora dos direitos, e para onde ia ser veiculado, né, que foi veiculado no caso para Globo, né, quase 10 anos, e no Cartoon Network nesse período todo, e até um pouquinho depois, quando saiu da grade da Globo, né. Então ele também foi assim. E o Dragon Ball ele foi uma coisa muito importante, porque quando você faz um trabalho,
você não tem, na verdade, a dimensão da repercussão, porque seria um exercício de futurologia nosso, né? Então, a gente não tem um alcance, a gente procura conhecer a versão original, né, para poder traduzir e fazer uma versão dentro do espírito dela, a interpretação do cantor original, que é o Hinoburo Kageyama, um grande cantor que gravou outras coisas também, não só Dragon Ball, mas Cavaleiros do Zodíaco também, o cantor japonês, né? Sim. E eu tive acesso também a uma referência de um cantor mexicano, que é o Adrián Barba, que fez para a América Latina as versões em espanhol. Então eu tive essa coisa, eu pedi uma tradução literal do japonês para o português, porque eu não falo japonês, infelizmente, né? Mas dá tempo de aprender ainda. Estamos no limite ainda. Não, dá um bom tempo, assim. Ainda temos um caldinho. Com mais uns 40 anos, assim, dá tempo de aprender muita coisa. Gente, tudo menino aqui. Tudo menino. Então, e daí, com essa tradução literal, eu vi que algumas coisas não eram muito compatíveis com os assuntos de interesse de uma criança brasileira, né? Sim. Então, eu pedi, assim, se eu teria uma certa autonomia para fazer as versões, né? Falei assim, não, é possível, assim, pode, pô, confia. Daí falou assim, olha, mas eu faço sem compromisso, vocês veem se está de acordo e a gente segue em frente. E deu tudo certo, assim, então fizemos essas versões aí todas, né? E agora me fala uma coisa, atualmente, recentemente, vamos dizer assim, no dia 1º de março, faleceu Akira Toriyama. Sim. Tá? Que foi o criador do Dragon Ball, tudo. Como que foi isso? Para o universo dos fãs, para todo mundo, como que foi essa notícia e qual foi a repercussão disso? Olha, a repercussão foi enorme, foi uma notícia, assim, devastadora para os fãs. Eu tive retorno de pessoas, assim, de todos os lados que você pode imaginar, assim, do Brasil, de fora do Brasil, as pessoas conversando com a gente. Nós fizemos algumas homenagens, nós também lançamos, coincidentemente, num dia, no dia 4 assim, de junho, eu fui saber, na verdade, do falecimento, eu acho que no dia 4. Eu estava assistindo a Rádio Band News e eles deram a notícia. Eu estava tomando café da manhã, falei assim, nossa, puxa vida. Daí, e na sequência, o Ivan Brandão comenta, assim, fala, inclusive o cantor oficial deve estar tomando café essa hora, assistindo a gente. Era eu. Daí falou essa coisa, daí eu falei assim, é isso mesmo, a gente estava aqui, eu estava lá assistindo. E nisso foi, assim, um monte de gente falando, gente, agora tudo. Tem um grupo da TK7, uma agência de marketing que cuida disso, e nós gravamos um vídeo para fazer uma homenagem. Também teve o Senna do Rio de Janeiro, nós fizemos uma gravação. Há 2 meses, eles vieram do Rio de Janeiro para gravar no meu estúdio, o Igara Power, e são parceiros já de outros eventos. E, coincidentemente, na mesma semana nós lançamos um vídeo com homenagem, né? Então foi bacana isso, né? E seguem as homenagens. Eu acho que a gente deve cultivar não só não se ater à morte, ao momento fim. Existe o luto, isso é natural, né? Sim. Mas eu acho que é a memória da presença, sabe? Saber que não, aí nem tanto nesse nível pessoal, né? Eu não conhecia pessoalmente, mas a presença da obra dele na vida dos fãs, de profissionais como eu, que teve acesso e a oportunidade de fazer uma versão de uma música da série que ele criou, né? Então, isso impactou muita gente. Então, ter essa memória, eu sou grato a ele, porque através do trabalho dele eu tive a oportunidade de fazer uma versão, uma música, interpretar, e isso angariou um carinho dos fãs muito grande. Eu sou muito grato a ele e aos fãs por tudo isso, né? Até hoje eu faço shows aí por todo o Brasil, né? Até aproveitando a oportunidade, claro, né? Vai ter um show agora em 15 de junho e a gente vai estar lá fazendo uma apresentação. No dia 25 de agosto também, dia 15 de junho vai ser em
deixa eu me lembrar agora, em Goiânia, Nossa. no shopping lá em Goiânia, vai ser muito legal. E tem também em junho, nós vamos fazer um show, aliás, em agosto, nós vamos fazer dia 25 de agosto, um show em Uberlândia também. Uberlândia. Então também assim, então já estão todos os fãs aí, já fiquem ligados. Acompanhe a gente nas redes sociais, o nosso Instagram também, que é Anísio Melo Júnior, né? Depois vocês podem passar aí na descrição do vídeo, se quiserem, né? E daí a gente vai acompanhando, sempre vai ter vários eventos aí. E os E a eventos gente vai locais. divulgar aqui no programa. Agradeço muito. Opa! Com você, amor? Sim. Com quais artistas você já trabalhou? Com muita gente. Porque, olha, 40... Ela quis você viu que ela fez pra te deixar lá? Agora, Olha. se for 100, você reduz Olha, um pouco. isso foi maldade. Maldade pelo seguinte, eu não quero parecer ingrato. Eu toquei com muita gente e todos eles não são só parceiros de palco, eles são professores, a gente aprende com eles. Né? Olha, só para ficar assim numa linha dos bateristas, tive a oportunidade de tocar com o criador da Octagon, o Fernando, que me levou para uma banda de instrumental chamada Ginga, que depois nós gravamos um disco, foi lançado nos Estados Unidos. E nessa mesma banda, após o falecimento do Fernando, entrou um outro músico excepcional, que era o Pedrinho Batera. O Pedrinho era músico do Som Nosso de Cada Dia. Som Nosso de Cada Dia. É uma banda de rock progressivo dos anos 70, muito conhecida. E também tocou em peças de teatro, inclusive lá do Cacá Rossé, aquela Ubu Rei, lá o Pai Ubu, com performances incríveis assim. Outro, Gigante Brasil também, que tocou com Itamar Assunção. Nossa. Era da vanguarda paulistana dos anos 80. Tocou com Marisa Monte também, quem eu tive a oportunidade de conhecer, mas nunca trabalhei com ela. Né? E, bora, além disso, outros músicos, como músicos do Raízes Caboclas, do Amazonas, um grupo que tem uma longevidade de mais de 25 anos em atividade. Com eles a gente gravou um disco, produziu o disco deles, e o segundo disco deles, chamado Cantos da Floresta, que é muito utilizado na região do Amazonas, na Amazônia, como músicas, algumas são instrumentais e outras vocais, né? E traduzem muito a alma do povo da região amazônica, né? E com eles também a gente acabou tocando com o Johnny Rivers, também aqui em São Paulo. Tocou com ele? Sim, fazendo uma apresentação junto com o Raízes Caboclas, né? Nessa ocasião. E muita gente, assim, e situações mais informais também, através de masterclasses, workshops, post-shows, assim, com bastante gente, assim. Isso, você viu, eu fiquei assim mais na parte do vocalista. Agora, um outro cara também, que fiquei por um curto período aí na estrada, o Fernando Deluque, guitarrista do RPM também. Sim. Também ex-aluno do meu colégio, lá também, um pouco mais velho, assim, uns 3 anos mais velho que a gente. E um cara também muito bacana, um compositor, um guitarrista muito talentoso, uma pessoa muito agradável, assim. Então é bacana essa convivência, né? São grandes amigos aí. Grandes histórias, né? E grandes histórias, muita coisa engraçada, triste, emocionante, né? Isso é legal, é a vida, né? É a vida. Todos os momentos ali. É a vida. Vou pedir licença só pra gente chamar o quadro. Chama pra mim Saúde e Bem-Estar. Felipe, pode ser? E manda pra Lu. Ah, então. Não, você vai falar do aroma. Não? Então manda direto pra Lu. Manda direto pra Lu. A Lu vai dar um recadinho pro pessoal de casa. Pode ir. Pessoal, como vocês já sabem, eu fiz uma especialização em aromaterapia, né? Eu sou consultora aromática, então se você tiver algum problema de sinusite, rinite, depressão, tá precisando de foco, concentração ou qualquer tipo de problema, eu faço a manipulação de blends terapêuticos, que são é um mix de óleos essenciais. E qualquer informação, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp 11 95001 8366. Recado dado. Senão ela não deixava dormir em casa hoje. Muito bom. Ela falou que vai fazer um pra mim porque eu sofro de sinusite o tempo todo. Não, e assim, nós somos alimentados
pelas nossas vias de acesso, né? Então, assim, o primeiro combustível é o ar. Se você tem um ar associado a aromas, a cheiros, isso ajuda a gente na respiração, na meditação, em estabelecer um ritmo de pensamento alinhado com as nossas necessidades, com as nossas atividades, né? Então você vê, por exemplo, um templo, sempre foi muito comum se utilizar o quê? O incenso, a mirra, né? Hoje até nos espetáculos tem shows que o pessoal distribui aromas e solta cheiros assim para aquilo te deixar numa atmosfera agradável, né? Relaxamento, né? Sim, sem contar assim, do ar, assim, até outras aplicações ali, quando você vê, por exemplo, uma inalação, quando você sente um cheiro que te remete uma lembrança, né, também. Então, tudo isso trabalha com memória afetiva, é muito amplo, né? Com certeza. É muito legal. É bem amplo, tem para tudo. Legal, eu quero conhecer a linha depois. Tem para calvície também. Não, a calvície não. Você não quer, né? Não, se for para manter a calvície, eu quero. Então você quer. Então assim, o que não cresceu, o que ele não queria crescer, ele mandou para mim. Eu mandei para ele. Então. A gente entrou num acordo. No caso, assim, eu fico até com um certo remorso porque eu terceirizei o problema. Agora ele tem que cuidar de shampoo, hidratar, e eu já não preciso fazer nada disso. Você já deu uma... Eu simplifiquei os processos da minha vida. É o que eu tenho feito assim em tudo, assim. Uma vida mais simples, é sempre melhor. Vamos facilitar. Facilitei. Te compliquei a vida. Tem para rejuvenescimento aí, ó. É uma boa, né? Para rejuvenescimento é bom. Sim, né? Rugas, expressão. Tudo isso é bom. Tudo isso é legal. A tranquilidade também evita que você fique tudo franzido, fica o relaxamento, né? Faz parte. Faz bem também. Vamos lá. Anísio, na sua carreira você recebeu alguns prêmios, né? Na área musical e também na literatura. Quais foram esses prêmios e qual o significado para você? Olha, o prêmio ele pode ter um efeito positivo ou danoso para qualquer pessoa. O positivo é você ter a sensação de que você está no caminho certo e que houve algum grau de reconhecimento por pessoas habilitadas, porque normalmente um prêmio musical ou literário ele é feito através de uma curadoria de pessoas renomadas ou que tem um senso crítico muito apurado, um conhecimento histórico de música, a ponto de reconhecer que um contemplado, um ganhador, tem mérito naquilo que ele realiza, né? Eu ganhei um prêmio de literatura, que era o Prêmio Nacional Menotti Del Picchia, e foi uma situação assim engraçada e curiosa, porque às vezes a gente paga a própria língua, né? Meu pai, escritor também, era membro da União Brasileira de Escritores, a UBE, e eu desde criança eu acompanhava aquilo, o ambiente da escrita. Eu também comecei a escrever muito cedo, né? Tenho alguns livros publicados, e eu achava assim que esses concursos literários eram uma espécie de tramóia, que aquilo ali era tudo montado, já sabia quem ia ganhar. E uma vez mandaram um convite justamente para participar desse, né? E eu estava meio cético. Eu falei assim, mas vamos ver se existe alguma seriedade nisso. E eu mandei com um pseudônimo, né? Ninguém sabia quem eu era, que era filho de escritor, nada. Eu escrevi e mandei. E daí eu recebi uma notificação que eu deveria comparecer na Academia Paulista de Letras para receber um prêmio, e daí eu falei assim, pô, que bacana. Daí eu falei assim, então é sério o negócio, que legal, né? Daí eu fui lá, recebi, tem lá o diploma lá do prêmio, tudo. Mas o que foi mais curioso é que eu já escrevia desde a época do colégio. E alguns amigos meus também escreviam, a gente trocava materiais ali para ver. E um dos amigos era um professor de química, era o professor Roque, que era, além de professor de química, formado em história, ele também era escritor. E na época do colégio ele lançou um livro chamado Vagas Luzes, e foi na noite de autógrafos e tudo mais, que era ao lado do colégio, de uma editora católica, que é a editora Vozes, né? Vozes. E aquele assim, então nós nos tornamos, além de professor e aluno, colegas poetas, fazedores de versos, aquela coisa toda. E nesse dia da premiação da Academia Paulista de Letras,
ele também foi premiado. Então foi bacana, porque eu falei assim, professor, aqui, olha, também ganhando o prêmio, olha só, viemos nos encontrar só para receber o prêmio, mas que coisa, que geração, hein? Daí foi muito engraçado, assim, foi curioso. Outra premiação, ela não foi uma premiação, assim, a um trabalho que eu fiz, mas um trabalho do qual eu fiz parte, Sim. que foi o Prêmio Sharp de Música, como revelação de música brasileira. Eu participei da produção e como contrabaixista, fazendo corais, né, arranjos de vozes, para um artista chamado Dinho Nascimento, no primeiro álbum dele. E esse álbum chamava Berimbau Blues, e ele tinha um caráter inovador, porque ele misturava o blues com o berimbau de uma forma pouco usual. Assim, ele pegou o berimbau e, ao invés de usar com a vareta, né, da maneira convencional, ele pegou um copo e começou a fazer o que se faz na guitarra escorregando, que é o slide, o escorregar da guitarra do blues. Então tem linhas do blues, né, que são down, down, down. Mas tudo isso com um copinho americano, assim, tocando ali no lugar. Então a gente fez algumas apresentações. Também existe no YouTube uma apresentação do Dinho Nascimento no programa do Jô Soares, nós tocando com toda a banda. Já uma salsa, né? Já não era o Berimbau Blues, mas assim, foi bacana essa coisa, né? Essa interação, e isso levou ao Prêmio Sharp de Música, né? Foi bacana, é um reconhecimento legal. Não, isso é muito legal. Nós vamos ter que encurtar um pouquinho, e eu queria que você mostrasse pro pessoal a música do Ópera Rock, pode ser? Claro. É a quatro, né? É a quarta música. Essa música ela tem a participação do Paulo Carvalho, das Velhas Virgens, um grande amigo da época de faculdade ainda também. Ele participa dela. Bora. A 4. É essa? Não. Tem um 4 escrito ali. Não é essa. Ninguém vai lhe controlar. Essa. Feito pra você. Deixe os seus medos pra trás, é hora de vencer. O seu coração, a cada segundo, nasce uma resposta aos problemas do mundo. Cabe a você sair de onde está. Sua atitude pode tudo mudar. Ninguém vai lhe controlar. O mundo, o destino você pode mudar. Ninguém pode lhe vencer. Toda a vitória nasceu com você. E por aí vai, né? Só pra gente conhecer um pouquinho, até porque o nosso tempo tá chegando no fim, né, produção? Mas olha, Anísio, nós vamos ter que pedir pra você voltar. Vamos voltar. Coisa, né? Porque aqui a gente fala, a gente começa, vamos fazer perguntas, mas a gente tem que tornar isso um bate-papo em casa, uma coisa informal. Legal. Que fica mais leve, como você mesmo falou, e ficou muito legal. Verdade. Assim, de uma certa forma, nós estamos chegando na casa das pessoas. Exatamente. E chegar nas pessoas para ficar dando responder um inquérito, não, é melhor bater um papo, ver a interação. Olha só, tá Ana Dalva, Dalvinha Escaramuza também, que bacana também, uma grande cantora lá de Campinas, tá assistindo aqui. É uma grande cantora, ela participa de uma banda que eu também faço parte, que é a Rock Box. Nós tocamos clássicos do Beach Boys, aquela coisa com vários cantores, com o Sérgio White Galley na bateria e vocais,
o Fernando de guitarra, o Miguelito nos teclados, que é um cara incrível, assim, um músico aí fantástico. Temos amigos em comuns aí, como o Toninho Guise, que também participou de Tokusatsu. Nossa. É uma grande família musical. Isso que é bonito. Vamos de mensagem? Vamos. Mensagem final, pessoal. Mensagem final. Para tudo, a autoestima é fundamental. Em um mundo competitivo onde as pessoas se atropelam umas às outras porque querem ser melhores que o vizinho, sábio é aquele que não abdica de sua autoestima. Ninguém consegue conquistar coisa alguma se não tiver fé nas suas capacidades, se não for capaz de superar algumas derrotas e ignorar o veneno de pessoas maldosas. Para tudo, a autoestima é fundamental, pois se você não acreditar em si próprio, se não confiar nas suas capacidades, será um alvo fácil para quem tenta derrubar você. Por isso, aprenda a gostar de você mesmo e não deixe que a opinião ou o julgamento de outro lhe roubem isso. Quando a gente começou, ela sempre prepara uma frase final. Reflexão. E a gente tem... o amor é uma coisa muito importante, né? Mas para você amar bem alguém, primeiro você tem que se amar. Com certeza. Se amar é se respeitar. Não é entrar num looping narcisista de só olhar, achar que tem um erro de consideração geográfica, achar que o centro do universo é o seu umbigo. Não. Mas se respeitar, se gostar, se tratar bem, se alimentar bem. E essa é uma forma que você também vai estar apto para enxergar o outro de uma forma amorosa. E isso é importantíssimo. Esse equilíbrio, né? Isso é sempre bom. Isso é verdade. E ela arrebentou hoje na mensagem. Sensacional o texto. Obrigada. Abraços. Abraços. Atibaia, vice-prefeito Fabiano Lima, Rosângela, Jean, equipe de comunicação Cris e Rogério, a secretária de Cultura Glória, o André e Cíntia, nossos grandes amigos, Kleber e Priscila de Mariporã, Kleber, Lucas e Henrique da Cell Connection de Mariporã, todos da Academia 7K de Mariporã, Sandro da Entreself. Agradecimentos em primeiro lugar a Deus, a nossa família, Tiago Felipe, Dorina, Felipe, nossa equipe de produção Carlos Freitas, Dr. Tiago Carvalho, Jorge Taraciuc, Carla Toledo e todos vocês que nos acompanharam hoje, e aos artistas. Agradecer a todos vocês, agradecer a nossa equipe. Anísio, agradecer a você por esse presente de você estar com a gente. Você não sabe a alegria que é para a Lu e para mim ter você aqui, ter você como um grande amigo, que você sabe que a gente tem esse amor por você. E eu quero que você deixe uma mensagem aí para o nosso público e passe as suas redes sociais também, mais uma vez, para o pessoal poder te seguir e ver o teu trabalho todo. Gente, eu tô muito grato aqui pelo espaço, pela oportunidade de a gente se encontrar em primeiro lugar, conversar um pouquinho, celebrar a vida, compartilhar com mais pessoas também essa vibração boa, essa energia boa, né? Esse espírito, essa postura diante da vida, né? Eu acho muito bacana a gente ter isso assim. Olha, as minhas redes sociais são o Instagram, né? O @Anísio Melo Júnior. Tem um canal do YouTube que eu peço por gentileza que vocês conheçam. Dei uma chance ali, né? Dê uma olhadinha. Tem muita coisa variada. Trilhas para cinema também, que eu fiz para Metro Goldwyn Mayer. Os temas do Dragon Ball. Entrevistas também, contando curiosidades, um pouco mais, né? E em breve devo também disponibilizar no canal também a entrevista da gente aqui também, que é uma maneira também de a gente divulgar entre a nossa base de fãs, que às vezes são nichos diferentes, né, de público, né, para conhecerem a diversidade do que vocês apresentam, né. E também, e o canal do Facebook tem a fanpage também, Anísio Melo Júnior, também tem os avisos sempre
sempre em todas as redes dos shows, das apresentações que nós fazemos, tanto de anime quanto dos projetos que nós estamos atualmente, né? Que é a Sarraj, uma banda de pop, que eu sou produtor musical e contrabaixista. Tem a Rockbox, que eu já mencionei, né? De clássicos de rock. E a Night Blues também. E os nossos parceiros ali sempre tocando também junto com artistas que a gente produz no estúdio sempre que possível, né? Sempre que a agenda permite. Ótimo, ótimo, ótimo. E dá um recado pro Carlos. O Carlos falou que viu você no Lira Paulistana. Então tá explicado, isso aí. Tá explicado. E falar também, Carlão, ele vai estar em Alphaville no dia... Alphaville, eu tenho que confirmar, eu acredito Depois que eu seja dia 13 ou 14, lá no Black Horse, vai ser com a Night Blues Band também. Então, Carlão, já anota aí que nós vamos estar lá para prestigiar o nosso grande amigo Nise, e ele quer te conhecer pessoalmente, então vai lá. Então vai ser um prazer, vamos tomar uma cerveja lá e conversar no intervalo lá. É isso aí. E a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela sua participação. Vocês são incríveis, nós estamos muito felizes por tudo. Espero que vocês tenham gostado, como nós gostamos desse bate-papo que foi hoje. Agradecer toda a nossa produção, toda a nossa equipe. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo.